Olá, está começando mais um Novos Tempos. Somente em 2015, mais de 300 mil pessoas atravessaram o mar Mediterrâneo em direção à Europa em busca de condições de vida mais dignas. Infelizmente, já foram contabilizadas mais de 3.500 mortes nessa travessia perigosa em embarcações precárias e lotadas. A polêmica sobre o abrigo oferecido ou negado aos refugiados e imigrantes envolve todo mundo. Tinha que ter um plano para essas pessoas. Nós somos um país mestiço. Se não fosse o bando de imigrantes que tinha vindo, a gente não era nada, né? Assim, quer dizer, a gente ia ser um tanto de índio bonito, né? Mas agora, depois de todos esses 500 anos aí que a gente já tá, a gente tem mais é que aceitar. Acho que sim. Da mesma forma que se acontecesse com a gente, eu também acho que eles fariam a mesma coisa. Eu acho que deve, porque se algum brasileiro sair para fora, eles aceitam, porque nós não podemos aceitar? Eu acho que sim, né? Porque se o país não receber, que não dá um apoio, quem poderia dar, né? Então, tanto a gente tem que apoiar, com certeza. Bom, muitas vezes essas pessoas são recebidas com preconceito e discriminação. Como nós podemos resolver essas questões? E para entender melhor sobre esse tema, é muito importante sabermos a diferença entre imigrante e refugiado. Para falar mais sobre esse assunto tão atual, nós recebemos aqui no estúdio do Novos Tempos o Ricardo da Silva, membro da equipe ZAMMI, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Novos Tempos. Muito obrigado. Oi, Ricardo, e é com alegria que recebemos você aqui no Novos Tempos. É uma alegria para nós estarmos presentes aqui. E eu gostaria de conversar, como ela mesma anunciou ali, sobre essa distinção conceitual de imigrante e refugiado. Ou migrante e refugiado. Então, migrante é alguém que sai do seu país em busca de uma vida melhor, seja uma vida económica, financeira melhor, seja de sair, mas que saem por vontade própria de um lugar para migrar para outro lugar. Então, por exemplo, no meu caso, eu saí de Portugal com 6 anos e fui para a África do Sul, que a minha mãe buscava meios financeiros melhores para me criar. E nesse caso eu fui migrante. Um refugiado é uma pessoa que é forçada, não de vontade, mas forçada de sair do país onde estão, por motivos de violência, de perseguição, seja por orientação sexual, por crença religiosa, pela violência, a própria violência no país. Então acho que é essa a distinção entre o migrante e o refugiado, que é bom fazer essa distinção, porque muitos erram e pensam que um migrante e um refugiado é a mesma coisa. Então essa distinção é crítica. Mas essas realidades, se não estou enganado, sempre estiveram presentes na história da humanidade. Claro. Mas hoje, mais do que nunca, os meios de comunicação, Ricardo, falam de o drama dos refugiados. Como que nós poderíamos entender essa questão? Por que dramática? Bom, dramático pelo transtorno da vida de uma pessoa. Eu acho que vale a pena assim, imaginar um cenário onde cada um está instalado em seu lar e acontece uma coisa absurda, como, por exemplo, no Haiti, em 2010, com o terremoto, que forçou milhares de pessoas a fugirem do país com pouco às costas, pouco e nada às costas, para procurarem um lugar melhor. E aí caíram no Brasil cerca de 2012. Mas de 2010 para 2012, essa situação deve ser uma situação horrorosa. E se cada um do espectador sentado em casa imagina essa situação, como deve ser sair de um país de uma forma muito violenta, muito rápida, sem poder fazer plano,
aí se vê tão dramático que é. E mais dramático fica quando a gente sabe que tem pessoas que ainda exploram né, essa situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Né? É incrível. Então, por exemplo, do maior trauma ou drama que nós enfrentamos ou confrontamos com os migrantes refugiados do Haiti é que eles entram pelo Acre, ou muitos entravam pelo Acre e faziam um trajeto longo. Uma viagem proporcionada por um coiote, uma pessoa a quem eles pagavam para passarem para o Brasil ou para passarem pela América do Sul até ao Brasil. Pagavam um valor em confiança que iam chegar aqui e que iam ser recebidos aqui. E aí começa uma drama tremenda para essas pessoas, que vêm em caminhões, em situações sem comida muitas vezes, são explorados a todo minuto. Então foi uma situação muito intensa e uma violência de direito humano, do próprio direito humano da pessoa. Agora, Ricardo, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU criou um dos seus organismos específicos, né, para cuidar dessa situação dos refugiados. É isso mesmo? Sim, a Acnur. E você tem informações dessa? Porque, por exemplo, eu cheguei a fazer uma enquete com os meus amigos, a maioria nem sabe. Conhecem a ONU, Sim. mas não sabem que existe um organismo específico para a situação dos refugiados. Então, a verdade, eu tive um caso recentemente onde eu corria à Acnur para a ajuda de um egípcio que veio para o Brasil porque foi perseguido por motivos religiosos e ele queria a ajuda aqui da Acnur. Eu tentei entrar em contato com a Acnur, foi muito difícil. Vim a saber que a Acnur, de alguma forma, tem o apoio da DPU, da Defensoria Pública, e também atua junto com Caritas. Então, as agências aqui no Brasil que atuam pela Acnur são o DPU, ou a DPU, e a Caritas. A Caritas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas eu já li sobre críticas que eles não trabalham com um orçamento grande, parece que o mundo ainda não tem uma sensibilidade desenvolvida para essa questão. E talvez agora, com essa situação dos sírios, dos haitianos e outros, quem sabe o mundo volte-se com outros olhos, né, para, por exemplo, prever um maior orçamento para essa situação. É triste, realmente, esse orçamento é muito triste e o próprio Centro Zami depende de um orçamento que vem da Companhia de Jesus, das Filhas de Jesus e de alguns fundos que nós concorremos a vários projetos. E é muito difícil. Mesmo agora estamos num momento de dificuldade financeira. Então, embora que temos apoio, ainda não é o suficiente. Agora, Ricardo, as atuais fronteiras entre os países foram construídas através de guerras, construções nossas, né? E muitas delas têm passado por transformações, como é o caso da Tchecoslováquia, da antiga Iugoslávia, né? Da Rússia. Agora, a gente vê também a construção de muros, né? Israel e Palestina, ali os Estados Unidos querendo impedir mexicanos de entrar. Fala-se de volta da xenofobia. O drama, por exemplo, da entrada dos sírios, né, na Europa, que desejam ir para a Alemanha. Que leitura você faz assim? Por que as fronteiras se transformam em muros? Essa é uma pergunta, eu acho que se tivéssemos a resposta estaríamos muito melhor, mas acho porque existe um medo do outro, existe também um certo egoísmo da parte de um país para o outro que necessita proteger e deve proteger seus cidadãos e por isso faz com que vive num mundo insulado e isolado. Então acho que é isso que acontece. Acontece a política, acontece olhando para o próprio bolso e não tem essa fraternidade, essa solidariedade que talvez nós deveríamos ter no mundo atual.
Agora, como você bem distinguiu, né, essas pessoas não estão fazendo uma viagem Não. ou em busca simplesmente por prazer ou por outra razão. É algo que as força. Sim. Então, deveríamos ter, talvez, políticas internacionais mais sérias quanto a isso, não? Sim, eu acho que sim. Eu estava escutando uma entrevista com uma colega que é responsável pela nossa área de trabalho, a Aline Magalhães, e ela falou uma frase que ficou comigo, assim, e que ressalta a situação do migrante e do refugiado aqui no Brasil. Ela falou: o Brasil recebe, mas não acolhe. E eu fiquei assim, é verdade. Na minha experiência, isso é verdade. No sentido que o Brasil tem uma política aberta para receber os refugiados, os migrantes. Mas, de fato, não tem uma política acolhedora. No sentido que é muito difícil acompanhar alguém numa situação bastante prejudicada, de bastante dor. Nós não queremos confrontar a dor do outro. Nós não queremos ver o sofrimento do outro. Então, acho que o Brasil tem um caminho a traçar para que possa ser mais acolhedor. É como todo mundo, não só o Brasil, mas acho que é importante aqui. Ricardo, nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa para um rápido intervalo. Ana Carolina. Bom, e nós voltamos daqui a pouco com mais conversas sobre refugiados e imigrantes. Não saia daí, nós voltamos já. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre refugiados e imigrantes. No Brasil, o assunto imigrante refugiado também esteve em alta com a chegada de 40 mil haitianos após o terremoto que aconteceu em 2010. Por isso, foi preciso rever os direitos que essas pessoas tinham. O Brasil desempenha importante papel na aceitação de imigrantes. Foi inclusive o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei sobre refúgio. Em Belo Horizonte, o Centro Zami se destaca pelo trabalho que exerce. O Centro Zami, ele surgiu a partir da demanda, né, dessa imigração haitiana que veio chegando em Belo Horizonte, né? E a partir daí foi que eles tiveram a ideia, né, de implantar um escritório aqui no centro, né, que é proposital essa localização, porque eles vêm da grande maioria da área da região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, Betim, né? Zami no crioulo haitiano significa amigo. No local, os profissionais recebem os imigrantes, não só haitianos, mas de diversas culturas, e os auxiliam para tirar documentos, conseguir moradia e emprego, aprender o português e, principalmente, entender quais são os seus direitos. A gente quer que eles se sintam em casa, sabe? Então a gente acolhe, de preferência no idioma, oferece uma água, um biscoitinho, procura saber a demanda e, dependendo de qual for a demanda, a gente encaminha para as outras áreas. Esta haitiana é uma das imigrantes auxiliadas no Centro Zami. Trabalhava como cantora e professora de idiomas no Haiti. Veio durante a Copa do Mundo de 2014 em busca de emprego como intérprete. Atualmente, exerce a função de cuidadora de idosos. Depois do terremoto, que foi em 2010, foi uma tragédia muito difícil. Para toda pessoa, tem gente que trabalha tudo certo, fechado, mas depois do terremoto, perder muita coisa, aí foi um pouco difícil. Na maioria dos casos, eu percebo que eles chegam com muita vontade, assim, eles chegam bem entusiasmados, porque é uma nova oportunidade, né? Eles estão recomeçando a vida, né? A maioria das empresas, eles não contratam quem não fala pelo menos o básico do português, assim. Neste bar de Belo Horizonte, os proprietários encontraram nos imigrantes sírios um ótimo perfil de funcionários. A gente começou a buscar novas alternativas para a gente poder atender a equipe, uma vez que a empresa estava em expansão e o próprio mão de obra era um dificultador para o crescimento da empresa. Nós começamos a buscar alguns projetos, voluntários, né, algumas coisas para indicação, e aí surgiu a questão dos imigrantes que vinham da Síria, e a gente viu que eles tinham muita força de vontade de recomeçar a vida e muita força de trabalho e tudo mais, e a gente começou fazendo esse trabalho junto com eles. E o emprego não ajuda somente na renda, não.
auxilia na inserção cultural, nas relações sociais e permite uma melhor adaptação à língua. Aqui trabalhei aqui 1 ano, aprendi português aqui, meus amigos todos ajudam meu, garçom, todos ajudam meu. Quando eu comecei o trabalho, não falo nada, só pouco palavra, boa noite, boa tarde, obrigado, só isso. Mas graças a Deus agora, bom, fala pouco, mas eu entendo de tudo. E ele quer novos caminhos, trabalhar na área que estudou. Meu sonho é trabalhar numa empresa para informática, técnico de computador, designer uma coisa, porque é a minha estudo. Eles vêm com uma formação da Síria, então assim, eles já vêm com conhecimento técnico, vários deles são formados, né? Então o dificultador deles inicialmente é a questão do idioma, mas logo depois que eles aprendem o idioma, eles vão fazer a carreira deles na área de atuação. O Brasil sempre foi conhecido como um país que exportava imigrantes, pessoas que buscavam melhores condições de vida em outro país. Mas atualmente essa fama mudou. O Brasil se tornou um polo de atração de imigrantes. Ricardo, como é que funciona essa política aqui no Brasil? Então, o Brasil tem políticas, tem leis que acolhem os migrantes, os refugiados. Migrantes que fazem pedidos, seja, entram aqui com visto turístico e fazem outros pedidos para ficarem no país. Em outros casos de refugiados que começam com o pedido de refúgio. Então, nesse sentido, o Brasil tem políticas e leis como qualquer outro país do mundo, que sustentam a acolhida ou não. Acolhida não, porque já falamos essa distinção entre acolhida e receber. Que recebe o migrante ou o refugiado. O problema está na acolhida, na infraestrutura dentro do país para continuar a receber e acolher essas pessoas que vêm com pouco ou nada. Essa é que é a dificuldade. Ô Ricardo, e falando assim você vem de outro país, nós brasileiros, muito mais talvez do que outras nacionalidades, deveríamos ter muito mais sensibilidade, porque nós somos formados basicamente por um processo de miscigenação de várias nacionalidades, várias culturas, né? Aí os seus patrícios, né, os portugueses, aqui com os índios, com os negros, e depois da Revolução Industrial sobretudo, várias nacionalidades vieram de migrantes para cá, né? E migraram para cá para aqui trabalhar, construir um outro futuro. Por que Ricardo, na sua observação, por que tanta dificuldade de essa acolhida se transformar em ações concretas que criam condições, de fato, da pessoa construir um outro futuro? Eu acho que o clima atual político, econômico, não favorece a acolhida. E é essa coisa que cada um está olhando o seu, está olhando pelo seu. Ainda mais quando as políticas do governo não garantem o acesso à cidadania para todos os brasileiros, né? Sim, sim. Então, isso está muito complicado de momento e até dá para entender que ninguém quer perder o seu trabalho para dar trabalho a um refugiado ou a um migrante. Embora que eu acho que o trabalho que instituições, organizações como os AMI, como outros, têm que fazer é essa educação que não vem aqui para roubar os trabalhos, mas em busca de uma vida como qualquer outra pessoa. E nesse sentido, Ricardo, para a gente fechar essa parte, diante do drama dos bolivianos, dos haitianos e outros, o que poderíamos fazer para combater a indiferença, a exclusão e a exploração dos estrangeiros? Acho que a bela palavra aí é educação, no sentido que nos temos que educar sobre todo esse fenómeno migratório e o que contém. Então, um dos projetos, por exemplo, que nós tentamos desenvolver muito no Centros AMI é o projeto Escola, onde nós entramos dentro das escolas de ensino médio e tentamos conscientizar os alunos sobre os amigos deles que estão na sala de aula, recebendo as aulas com eles, que são migrantes de outros países. Ok. Mas vamos ver, Ricardo, o que os internautas estão dizendo sobre essa temática. Tá. Ana. Vamos dar uma olhadinha então no nosso quadro Hashtag.
Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver alguns comentários dos internautas. Bom, a hashtag refugiados imigrantes. São pessoas que estão fugindo de um país que não tem como se viver. Ir para outro país é a última medida dessas pessoas, entendam isso. Um outro comentário. Falar sobre os refugiados da Síria é tão preocupante e importante, mas os governantes não ligam e fecham as fronteiras dos países para eles. Um terceiro e último comentário, sempre vale reiterar, é desse terrorismo que os refugiados estão fugindo. Eles não são os terroristas. Bom, o Ministério da Justiça se colocou à disposição do governo da Alemanha e da União Europeia para receber mais refugiados sírios. Segundo os dados do Comitê Nacional para os Refugiados, 2.077 sírios receberam status de refugiados do governo brasileiro em 2011. Até agosto de 2011 até agosto de 2015. É a nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil. Diante dessa situação e do que a gente já tinha conversado no bloco anterior e no início desse bloco, quais medidas que podem ser adotadas pelo poder público para que o nosso país respeite os direitos humanos dos refugiados? Então, eu acho que o essencial é conhecer o clima em que estamos. Quem são as pessoas ao meu redor? E nesse sentido, conscientizando das pessoas que estão diante de mim, eu consigo ver as necessidades. Seja educação, seja saúde, seja um abraço. Muitas vezes é simplesmente um abraço. Então acho que é ser muito mais humano. Isso é o que somos chamados a ser, no final. Ricardo, nós temos ouvido muitas reflexões e lido também sobre as alterações climáticas. E já se cunhou até a expressão refugiados do clima. O que você pode falar sobre isso, Ricardo? Quer dizer, é uma questão futura, é uma questão que já está aí, pessoas que saem do lugar onde estão até então adaptados por causa do clima. Então, acho que é uma questão muito atual e muito urgente. Uma questão que muitos governos, por seus motivos, ignoram, negam. Muitas pessoas negam, mas de fato nós sabemos que estamos numa mudança climática do qual nunca vimos na história do mundo. Então é muito importante nós cuidarmos, claro, do nosso planeta e, ao mesmo tempo, reconhecer que muitas pessoas vão fugir dos seus lugares porque o clima simplesmente não favorece a vida. E aí temos que responder com grande urgência. Ricardo, os meios de comunicação, a internet, os meios de transporte, todas essas novas tecnologias, essa consciência da aldeia global, você acha que isso pode ser representar um avanço no futuro para que a gente consiga lidar melhor com o drama das pessoas e sentir que elas são mais próximas, são membros da humanidade? Então, eu sou um grande fã de todos os meios comunicativos e meios sociais. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante gerar esse diálogo, como nós vimos agora no segmento, nesse bloco do hashtag, não é? Que realmente são mídias que conseguem comunicar a atualidade de um tema. Como eu me sinto agora vendo um comentário ou vendo uma situação e consigo me expressar. O perigo é que, no final, nós acabamos por reagir e não pensar. Então, reagimos muito rapidamente, escrevemos o que queremos escrever, às vezes ofendendo outras pessoas e não pensando sobre o outro. Então, acho que o importante é ser mais consciente do que se vai escrever e usar, e para que vamos usar essas mídias. Então, e pela sua avaliação desses meios, nós estamos usando bem para a questão dos refugiados? Acho que sim. Acho que tem muitas campanhas criadas por várias organizações que valorizam a questão migratória e a drama da migração. Mas, claro, como em tudo, existem lugares, pessoas e organizações que
que destroem toda essa visão mais humanitária da questão. E acho que isso temos que prestar mais atenção. Ricardo, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito a sua colaboração. Obrigado. E que outras vezes possamos ter essa oportunidade que tivemos aqui. Tomara que sim. No programa de hoje, buscamos entender e discernir a melhor forma de lidar com a complexa situação dos refugiados. Ninguém torna-se refugiado por escolha. Geralmente é alguém forçado a deixar tudo para trás em busca de sobrevivência e de dignidade humana, por causa da violência da guerra, da perseguição étnica, sexual ou religiosa. Como não acolher essas pessoas e cuidar de seu bem-estar? Na experiência cristã e em outras tradições religiosas, aprendemos a nos colocar no lugar do outro, a deixar-se transformar pela compaixão, a agir com misericórdia e amor fraterno. Lembre-se, o refugiado é, antes de tudo, uma pessoa humana, como você e eu. Você pode rever este programa e todos os outros acessando a nossa página da PUC TV no YouTube. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!